A Bíblia está cheia de histórias incríveis, de pessoas comuns, mas que realizaram façanhas sobrenaturais mediante o poder da fé. Os milagres descritos no Antigo Testamento muitas vezes desafiaram as leis da física e da natureza. No vídeo de hoje, vamos relembrar alguns milagres do Antigo Testamento que ficaram registrados na história da humanidade como os grandes milagres da fé. Paz, galera! Tudo bem com vocês? Robinho Barros aqui. Se você já acompanha esse canal, já deixa o seu like caprichado, tá bom? Porque isso fortalece o canal e nos ajuda bastante. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Se você quiser, pode se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Porque toda semana a gente está colocando um conteúdo de qualidade para vocês, conteúdo cristão, para a gente crescer junto, combinado? Então, bora pro vídeo. Eliseu fez um machado flutuar. Essa história está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos de 1 a 7. E é uma história bem interessante. Ela relata assim que Eliseu foi visitar a escola de profetas e quando chegou lá, um deles disse o seguinte, que a sua escola, onde eles estavam estudando, o lugar de reuniões deles era muito pequeno, já não estava mais comportando a quantidade de alunos que tinha naquela escola. Então ele sugeriu algo ao profeta e disse, olha, a gente podia ir até a beira do Rio Jordão, onde tinha várias árvores, né? E ali a gente podia cortar alguns galhos para poder usar a madeira para fazer uma escola maior ou ampliar a nossa escolinha. Então o profeta se alegrou e vamos junto, e foi junto com eles para fazer, para cortar as madeiras para fazer a escola maior. Porém, a Bíblia vai dizer que um dos alunos, dos profetas, derrubou um machado na água. E as águas do Rio Jordão são águas turvas, bem escuras. Eles não conseguiam mais enxergar o machado. Então ele ficou muito preocupado, ele ficou muito chateado, porque na verdade aquela ferramenta era emprestada, não era dele. Por isso a preocupação dele era tão grande, ele queria devolver o machado para a pessoa que era dona daquela ferramenta. Então por isso ele chamou ajuda, ele pediu ajuda ao profeta. E o profeta fez algo bem inusitado, curioso até. Ele chamou aquele rapaz e disse, mostra onde foi que caiu o machado. Onde foi que caiu? Mostra lá para mim, mais ou menos, a região onde caiu. E a hora que o rapaz mostrou, a Bíblia vai dizer que o profeta pegou um galho pequeno da árvore e jogou lá dentro. E jogou ali mais ou menos aonde ele havia mostrado. E nesse momento, o machado flutuou. Que isso, hein? Que galho era esse? Era um ímã? Será que Eliseu tinha poderes sobrenaturais iguais aos do Magneto? Não. Ele fez isso mediante o poder da fé. Ele fez isso crendo, ele estendeu as mãos crendo que o Senhor Deus, ele é capaz de fazer qualquer tipo de milagre. Não importa se é um milagre grande, não importa se é algo sobrenatural que mexe com as estruturas da natureza, ou se é apenas algo simples. Não interessa. O Senhor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. O que muitas vezes para uns é insignificante, se para você é importante para Deus também. Então se era importante para um aluno, era importante para Eliseu e foi importante para Deus, e Deus agiu de maneira sobrenatural, desafiando até mesmo a lei da gravidade, que diz que o machado teria que descer, porém ele fez o machado subir. Glória a Deus, que poder extraordinário do nosso Deus, hein? Por falar em desafio, por que não lembrar do desafio de Elias? Elias, um dos profetas mais corajosos e ousados que já passaram por esse lugar. Que homem de fé, que homem extraordinário.
Bíblia vai dizer que nesse dia ele convocou os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera, convidou o rei, convocou o rei e toda a sua comitiva, o rei Acabe, e também todo o povo de Israel, todo o povo de Judá. Chamou todo mundo até o Monte Carmelo e ali ele propôs um desafio. O desafio consistia em fazer um sacrifício ao seu Deus. Os profetas de Baal ofereceram sacrifício a Baal e a Zera, e enquanto ele ofereceu um sacrifício a Deus. Cada um matou o seu novilho, colocou lá em cima, cada um preparou o seu altar do jeito que quis, do jeito que achou melhor. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal passaram aproximadamente meio-dia, desde manhã cedinha até o meio-dia, fazendo de tudo para que Deus Baal respondesse o seu sacrifício. Porque a proposta de Elias era bem simples. O Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Para poder a pessoa fazer um desafio desse, ela tem que ter muita confiança, tem que ter muita fé de que Deus vai responder. Mas Elias não tinha medo de passar vergonha. Elias, ele era uma pessoa de fé. Elias era uma pessoa que tinha certeza, convicção absoluta de que Deus o ouvia, de que Deus era com ele e de que ele faria o milagre. Ele vai dizer que meio-dia se passou, os profetas de Baal gritaram, clamaram, alguns até se machucaram, se martirizaram, se cortaram para tentar chamar a atenção do seu Deus, mas nada aconteceu. Então Elias fez a parte dele. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele fez foi restaurar aquele altar, que estava quebrado, estava bagunçado, né? Deus não age no meio da bagunça. Então ele reformulou aquele altar, colocou 12 pedras em cima do altar, que significavam as 12 tribos de Israel. Depois que ele arrumou o altar, deixou bonitinho, matou o novilho, colocou em cima do altar. E aí ele fez algo bem curioso também, algo bem estranho, vamos dizer assim. Ele mandou trazer 4 cântaros de água e pediu para que jogasse essa água em cima do seu altar, em cima do seu sacrifício. Aí, como se não bastasse, não achasse que fosse suficiente, ele mandou trazer mais 4 cântaros de água cheios e encheu novamente. Elias abriu um pequeno buraco em volta, cavou o poço em volta daquele altar, e conforme a água ia caindo, ia escorrendo ali para aquele poço. E foi enchendo. Por uma terceira vez ele disse: jogue mais água. O pessoal falou: não é possível, estamos em época de seca e ele está desperdiçando a nossa água, jogando água ali no chão. Porém, tudo isso era para mostrar o tamanho do poder do nosso Deus. Tudo isso era para mostrar o quanto Deus podia fazer coisas extraordinárias. A hora que ele ajoelhou e ele fez a oração tão pequena, tão simples, todo o povo se espantou. A Bíblia vai dizer que ele falou: Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel. Responde-me com fogo, para que todo o povo saiba que só o Senhor é Deus e que sobre as Tuas palavras eu fiz todas essas coisas. A Bíblia fala que quando Elias acabou de orar, um fogo veio do céu e consumiu o holocausto. Vai dizer que ele bateu no altar, lambeu a água que estava em volta, consumiu aquela oferenda, aquela oferta que Elias havia colocado sobre o altar e depois subiu para o céu, diante dos olhos de todo o povo, diante dos olhos de todos os profetas de Baal, inclusive diante dos olhos do rei Acabe. Deus fez um dos maiores milagres já mencionados nas Sagradas Escrituras. Algo extraordinário que desafia a nossa lógica. Como é possível acontecer tal façanha, tal fenômeno? O fogo veio,
caiu exatamente onde tinha que cair, fez exatamente o que tinha que fazer e depois voltou para o céu. Isso é inexplicável, isso é algo inenarrável, isso é algo extraordinário que somente o nosso Deus pode fazer, né? Por falar em coisas extraordinárias, fatos inenarráveis, eu quero finalizar esse vídeo trazendo para você um terceiro fenômeno, um terceiro milagre sobrenatural que ocorreu. Com certeza você deve conhecer bem essa história, a história da abertura do Mar Vermelho. É também uma das histórias mais contadas, né, da história da humanidade. A Bíblia vai dizer que o povo hebreu, eles estavam cercados, né? Atrás vinha o Ramsés, que era o faraó, junto com todo o seu exército, carros e cavaleiros, vinham para tentar destruir Israel. Porém, Deus pelejava pelo seu povo. Enquanto os soldados egípcios iam tentando alcançar o povo hebreu, a Bíblia vai dizer que Deus ele dificultava a vida dos egípcios, quebrando seus carros, cansando seus cavalos, e eles não conseguiam se aproximar do povo de Deus. Porém, chegou num momento em que Israel se viu diante de um mar gigante, enorme, chamado Mar Vermelho. E ali muitos desacreditaram, ali muitos perderam a fé, muitos ali acharam que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, esse é o fim. Porém Moisés, ele clamou a Deus. Deus mandou uma resposta linda, disse: ei Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que prossiga, diga ao povo que não desista, mas que continue, vai, mande o povo marchar, estenda suas mãos sobre as águas e toque nessa água com a vara que está em suas mãos. Meu pai dizer que Moisés obedeceu. E quando ele levantou as mãos e tocou naquela água, um vento que passou do leste abriu as águas do mar e de repente duas paredes de água gigantes se formaram, uma de cada lado do povo de Israel. O mais interessante dessa história é que o povo passou com o pé enxuto, ou seja, não tinha água, não tinha poça, o chão não estava molhado, estava seco. O povo passou no meio do mar com o pé seco, coisa linda, né? Esse é o poder extraordinário do nosso Deus, né? Esse é o poder maravilhoso da fé, sobrenatural da fé. E você se lembra de mais algum fato? Se você se lembra de mais alguma história incrível de personagens fantásticos, né, que fizeram coisas extraordinárias através do poder da fé? Deixa aí nos comentários aí. Eu leio todos os comentários, tá bom? Respondo todos os comentários. E tudo que você colocar aqui nos comentários, nós vamos compilar depois para fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. E assim nós vamos contando as histórias da Bíblia, né? Os grandes milagres que aconteceram no Antigo e Novo Testamento. E assim a nossa interação vai se tornando muito mais interessante. Amém, gente? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa seu like aí. Se inscreve nesse canal para dar aquela moral pra gente, tá bom? Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor. Beijo no seu coração. Fui!